Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer ao pastor William, que é um grande parceiro aqui do canal, o pastor William Souza, que é da Church aqui de Apolo 3, igreja essa presidida pelo meu amigo pastor Josué Ferreira, a quem envio um grande abraço para ele e, mandando um abraço para ele, fica também extenso para toda a sua membresia, que é uma igreja abençoadíssima. Meus queridos irmãos, o pastor William, ele está sempre aqui nos robustecendo, nos presenteando com vídeos que são uma máxima. E eles são sempre top dos top aqui do canal. E eu vou compartilhar com você algo que eu não sei se você vai acreditar. Rapaz, eu não sei como esses camaradas têm coragem de fazer isso. Eu, Paulo Nascimento, membro da Assembleia de Deus, não teria coragem de fazer uma coisa dessa. Mas eu quero compartilhar com você esse vídeo agora e ver como anda a coragem desses camaradas que saem por aí promulgando as suas loucuras, tudo em nome de Deus. Dá uma olhadinha só aí. Escute, Deus acabou de me revelar o teu nome. O Senhor falou para mim que daqui para 3 dias Ele vai te surpreender com um grande milagre. E se você crê que Deus me revelou o teu nome, coloca o teu nome aqui nos comentários. Então, meu querido irmão, tu viu aí? O nome do profeta é Henrique Santini. Ele é daqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e ele está prometendo que vai revelar coisas extraordinárias. Eu não descreio que Deus possa se utilizar de alguém. Depois que o Espírito Santo desceu, e o registro lucano em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ficou ali firme para nós, de que o Espírito capacitaria a igreja para a obra pela qual ela foi levantada, para pregar o evangelho a toda criatura. Porque poder de Deus não é só viver essa histeria dentro da igreja, não é só ficar ali rodando, pulando e tal, se alegrando, não. Falar em línguas é ainda muito pouco diante daquilo que Deus quer realizar sobre a vida dos santos, sobre esta terra. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá um revestimento de poder. Isso mesmo. Pode ser que uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo sem nunca falar em línguas. Que isso, pregador? Deixa eu te explicar. Porque quando você reconhece Jesus como Senhor, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é morar dentro de você, é te possuir, é se apoderar daquilo que agora vai ser chamado de templo do Espírito Santo, de propriedade exclusiva do Senhor. O que Pedro vai dizer que é sacerdócio real, ok? Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo já está dentro de mim. Ele já começou a fazer morada, porque o homem por si só não reconhece as obras de Deus. O homem por si só não dá glória a Deus. O homem por si só não é capaz de reconhecer um ínfimo agir de Deus sobre a terra. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo para reconhecer as obras que vêm, que são operadas por Deus. Só que quero compartilhar com você, falando de Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Olha o que diz a Bíblia, falando de Bíblia. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha o que disse o Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo
para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha que coisa linda. Quando o Espírito Santo falou o nome, separou a Barnabé e a Saulo, Deus especificou com quem era. Deixa eu dar uma orientação para você, meu querido irmão, minha querida irmã, no temor e no tremor da presença de Deus. Quando alguém, nessas igrejas que eles andam aí revelando, falarem um determinado nome, Deus sabe de quem é o nome. Essa história de que Deus está me revelando Renato. Quem é Renato, pastor Paulo? Eu vou fazer assim, ó. Porque o mesmo Deus que revela o nome vai falar quem é o dono do nome. Se é meu irmão, se é meu pai, se é meu tio, se é meu primo, se é algum amigo, parceiro comercial. Deus não fala nada pela metade. Deus não fica de pegadinha com você. Eu sei que toda a revelação de Deus é progressiva, sim. Mas eu entendo que quando Deus falar um nome, quando Deus falou, por exemplo, abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quando Deus falou com Ananias a respeito de Saulo, é lindo. Olha que coisa interessante. Capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, verso de número 11, falando de Bíblia. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. O mesmo Deus que falou com Ananias, falou também com Saulo lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e quando ele chegasse procurando por Saulo, o Espírito já havia testificado. Sabe qual é o problema desse camarada? É que Deus está falando, mas escreve seu nome aí no comentário, porque eu quero revelar uma palavra de Deus para você. Irmão, isso aí no linguajar do carioca, isso é mancada. Isso é otarice. Você está vendo que ele não tem nada. Pode ser que Deus use, pode ser que Deus fale alguma coisa, mas ele está jogando. Então a gente precisa amadurecer aqui, para a gente não ser enganado aqui nos nossos sentimentos e depois colocar na conta de Deus aquilo que Deus não prometeu. E aí a galera fica nessa aí de que, não, Deus está me revelando o nome. Tá, mas quem é o dono do nome? Outro dia a irmã perguntou, eu estava no evento, quem é o dono do nome? É meu marido, é meu amante, é meu tio, é meu pai, é meu irmão, é minha mãe? Quem é? Aí o rapaz, não, Deus não quer mais revelar não, Deus quer que eu volte a pregar. Enquanto a gente alimentar essas coisas, esses camaradas vão continuar aí falando, que Deus falou, e eu tenho desconfiança, porque nem todo culto Deus vai falar com esses camaradas. Nem com Moisés Deus falava todo dia. E eles estão se achando muito mais importantes do que o próprio Moshe Rabbeinu, que Deus abriu a terra para engolir seus inimigos. Deus colocou a própria irmã que se levantou contra ele leprosa e Deus derrotou os seus inimigos. Aí os camaradas vêm dizer, não, por que, pastor Paulo, você está frio, está gelado? Não, não estou gelado, não estou frio não, querido. Continuo crendo nos dons espirituais, continuo crendo na dinâmica do Espírito Santo. Agora, bobeirada, malandragem, comigo não cola. Para terminar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas.
mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Falando de Bíblia, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu acredito que essa turma não leu a Bíblia. E aí eu quero ler o seu comentário aqui e trocar uma ideia com você. Vamos junto? Muito obrigado ao pastor William pelo vídeo que nos enviou. Faça como ele. Me envia o seu vídeo sobre curiosidade ou vídeo pergunta e daqui nós vamos confeccionar um vídeo resposta falando de Bíblia.